Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Túlia Berkelli, eu sou especialista em reconstrução folicular e eu ensino profissionais da beleza a fecharem pacotes acima de R$ 1.000 com este protocolo. Sejam muito bem-vindas, tá? Deixa eu deixar aqui fixado o tema dessa live, que é sobre comunicação e a relação com as vendas. Vamos lá. Relação com suas vendas. Boa tarde, pessoal. Suas vendas. Vamos lá. Olá, Lê. Aqui, deixa eu deixar fixado. Aqui, fixar. Pessoal, toda terça e toda quinta-feira a gente se encontra aqui às 13 horas, tá? Para aprendermos mais sobre todo esse universo da reconstrução folicular e também sobre empreendedorismo, posicionamento, venda. E hoje o nosso tema da nossa live é comunicação, tá? Como a sua comunicação impacta nas suas vendas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de vender, é algo que geralmente, na grande maioria, né, as pessoas não gostam nem de falar essa palavra, né? Eu me recordo muito bem, 17 anos na área da beleza eu tô, tá? E eu me recordo muito bem quando eu tinha uma assistente, ela foi minha primeira assistente. E eu falava para ela assim, ó, Bruna, eu não sou vendedora. Então, essa palavra venda, ela é realmente algo que soa no nosso ouvido, pelo menos para a maioria das pessoas, como algo ruim. E aí, quando eu falo de comunicação, qual é o intuito quando eu sou uma profissional da beleza e realizo um protocolo? O meu intuito é vender, é ganhar dinheiro com isso, certo? Então, o que acontece? Como a comunicação ela vai impactar as suas vendas? Porque, afinal, todos nós trabalhamos, né? Claro que temos o nosso propósito, temos os nossos desejos que não são só financeiros, nós temos um monte de sonhos que não estão ligados a dinheiro. Mas a gente sabe que da forma como a humanidade existe, nós precisamos de recursos. Para quê? Para comer, para se vestir, para morar, para passear, para viajar, para pagar colégio de filho, enfim, cada pessoa sabe aí as suas necessidades financeiras. Então, por muitos anos da minha vida, com 17 anos atendendo cliente, eu comecei a atender cliente com 19 anos fazendo unha, eu sempre colocava na minha cabeça assim, cara, eu não sou vendedora, eu não gosto de vender e eu não vou vender. Então, na minha cabeça, a cliente ela me procurava, eu prestava o serviço, beleza? Só que eu não tinha a noção do quanto eu desenvolver algumas habilidades e principalmente com comunicação fariam diferença no meu faturamento. E muitas pessoas possuem bastante dificuldade com comunicação, tá? Se eu pudesse falar hoje, assim, as características principais que eu observo nos profissionais no geral, tá? Que empreendem, prestam serviços para clientes, realmente uma das coisas que eu mais percebo dentro também da minha comunidade de alunos, então eu tenho um grupo, né, de alunos onde a gente conversa e tudo mais. A primeira coisa que eu coloco em pauta dentro do meu sistema de ensino para os meus alunos, no Instagram, eu trago muito esse tema, é a comunicação. Porque afinal, quando a gente vai aprender um serviço de beleza, o que a gente pensa? Eu vou aprender a fazer reconstrução folicular. Eu vou aprender a fazer micropigmentação. Eu vou aprender a fazer cabelo. Beleza. E aí a gente vai lá, faz um curso, né? Que tá tudo certo também. A gente vai lá, faz um curso. E aí surge a primeira coisa. Cliente.
Como é que eu vou captar os meus clientes? Como é que eu vou conseguir fazer um faturamento? Eu sei, eu aprendi a fazer um serviço de beleza. Perfeito. Só que a partir de que eu aprendo esse serviço de beleza, como é que eu vou fazer a minha comunicação para que eu consiga ter clientes? Então, geralmente as pessoas, elas não conseguem ter essa noção, né? De que por mais que eu me torne um profissional de beleza, saiba fazer um serviço em específico muito bem, encontra-se ali uma grande dificuldade. Então, hoje, como instrutora, como mentora de profissionais da beleza, e eu já faço isso há anos, eu posso dizer para vocês, tá? A primeira coisa que faz com que as pessoas não consigam um grande faturamento não é não saber fazer bem o seu serviço. Então, a gente tem lá a micropigmentadora que faz um excelente serviço, a designer de sobrancelha, a cabeleireira, enfim. As pessoas prestam serviços de excelência. Porque o trabalho manual, pessoal, ele é como qualquer outra coisa. Quanto mais tu repete, mais tu aprende. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente dirige, eu lembro certinho na autoescola que, tipo assim, eu não sabia se eu passava a marcha, pisava no freio, na embreagem, sei lá, e dirigia, tipo, para mim, pro meu cérebro se adaptar a todos esses comandos juntos, eu demorei um tempo. A mesma coisa é quando a gente pratica um serviço, tá? Quando a gente pratica um serviço, é a mesma coisa. Oi, Grace, tudo bem? Oi, Ana. Ó, meu celular tá tocando. Deixa eu só parar ele ali, gente, só um minutinho. Oi, amor. Alô? Oi, querida, só um minutinho, pessoal. Oi? Tá bom, é 4456 o código. Eu vou buscar depois que eu tô em live. Aí se chegar alguém até 1h40, tu não interfona pra mim? Tá bom, obrigada, tchau. A moça da recepção do prédio me ligando. A gente acontece essas coisas, gente. A vida é dia a dia, aqui é dia a dia. Aqui é uma profissional que atende a dia que nem vocês, tá? Oi, Grace, tudo bom? Aí, pessoal, vamos voltar ao assunto. Aí, vamos lá. Prof, eu vou lá, treino o meu serviço. Então, eu vou lá, treino micropigmentação e aprendo. Eu vou lá, repito o cabelo, eu aprendo. Eu vou lá e repito qualquer serviço manual e aprendo. Alguém discorda comigo disso? Porque assim, ó, o que eu percebo, trabalhando 17 anos com serviço manual e já tenho ensinado centenas de pessoas, o que eu percebo? Com a repetição, faço uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40. Quando eu repito o serviço manual que eu faço, automaticamente eu vou desenvolvendo essa habilidade. Então, através da repetição, prestem bem atenção, nós profissionais da beleza aprendemos algo. Não é de primeira, nem de segunda e nem de terceira. Para aprender algo novo, existe a necessidade de repetir várias vezes para que a nossa habilidade se desenvolva. A mesma coisa quando a gente vai aprender a dirigir um carro. Tá? Então, pra gente aprender a dirigir um carro, primeiro eu pensava lá na marcha, no pedal, não sei o que, daqui a pouco eu tava vendo, tava automático. Então, falem pra mim aqui. Vocês já repararam, já perceberam que para qualquer coisa que a gente aprende na vida, existe a necessidade de repetição? Que não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira? Isso agora eu estou me referindo aos nossos serviços manuais, braçais. Então, se eu corto um cabelo, qualquer coisa, é assim que funciona. Agora, o que isso tem a ver, Túlia, com a comunicação e a relação com as vendas, tá? A comunicação, ela é uma habilidade que muitas pessoas nascem com ela. Eu sou uma delas. Quando eu era criança, eu gostava de apresentar trabalho, mas a maioria dos meus colegas de sala de aula não gostavam de apresentar trabalho. Então, a comunicação é algo que não é desenvolvida na gente como deveria quando somos crianças. Então, existe aí uma lacuna, ao meu ver, né, em que as escolas, por exemplo, se uma criança falasse assim, eu tenho vergonha de apresentar o trabalho.
Se eu fosse professora, eu teria, na minha cabeça, professora de criança, né? Eu teria feito algum exercício, eu conversaria com os pais, porque assim, essa habilidade de se comunicar, se ela fosse instigada, se ela fosse desenvolvida quando nós éramos crianças, seria muito mais fácil para a nossa fase adulta. Só que eu acabei de falar para vocês que quando eu corto um cabelo por 30 vezes, eu aprendo. Quando eu faço 30 progressiva, eu aprendo. Quando eu faço 50 micropigmentação, eu aprendo. O que eu quero dizer? Que a comunicação, ela também é uma habilidade em que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver. Agora, estamos entendendo a importância do se comunicar para aumentar, para criar a nossa carreira, para vender. Porque, gente, olha só, muitas pessoas são boas tecnicamente, prestam bons serviços, no entanto, não se comunicam. Quantas vezes eu vou fazer a unha? É direto, eu sempre observo isso. E as meninas fazem assim, elas abaixam a cabeça, termina, vai para a próxima, termina, vai para a próxima, termina, vai para a próxima. Essa relação impessoal, quando a gente faz o atendimento, pra mim, ela é péssima. Por quê, Túlia? Porque quando a gente se comunica com o cliente, a gente cria um vínculo afetivo. E essa criação de vínculo, embora muitas pessoas falem assim, a gente não deve criar um vínculo afetivo, eu não concordo. É lógico que eu não vou chegar para o cliente e ficar ali enchendo o ouvido dele com meus problemas, por exemplo. Mas o cliente, a maioria das clientes gostam de, naquele momento, por exemplo, falar dos problemas delas. E a gente ouve, tá tudo bem. Até uma cliente esses dias perguntou para mim assim, Túlia, tu atende um monte de gente por dia, tu se sente com energia pesada, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não. Porque eu sei que ela vem aqui fazer um protocolo de reconstrução comigo, mas as pessoas querem mais do que isso. Então, a comunicação, a primeira coisa que eu gostaria que ficasse bem claro para vocês aqui, ela é aprendida e ela é desenvolvida. Então, você que não consegue se comunicar, você que tem vergonha de falar, você que é extremamente tímida, tudo isso está afetando diretamente o teu faturamento. Você pode ser a melhor no que você faz. Se você não souber comunicar isso de maneira eficiente, o que vai acontecer com você? Você não tem clientes. Eu cansei de conhecer excelentes profissionais que tinham muita habilidade técnica, que não estavam dispostos a desenvolver a comunicação. Então, claro que muitas pessoas chegam para mim e falam assim, tá, Túlia, mas tu fala super bem, tu não tem vergonha, isso já dá para perceber que é algo que é nato, né? Tem gente que fala, é nato. Mas olha só, ao mesmo tempo que eu tenho essa facilidade na comunicação, eu também tenho outras habilidades que eu preciso desenvolver. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muita dificuldade em sentar na frente do computador, juro, e preencher coisa, fazer planilha, escrever texto. Gente, eu tenho muita dificuldade de me concentrar na frente de um computador. Para mim, é terrível fazer isso. Eu não suporto. No entanto, existem momentos que eu preciso sentar na frente do computador e fazer o que eu preciso fazer, mesmo não suportando fazer isso. Porque eu entendo que isso é importante para eu conseguir alcançar os meus objetivos. Então, hoje o meu intuito nesta live foi trazer para vocês, está sendo trazer para vocês o seguinte. Eu tenho boas habilidades técnicas, eu sou boa no que eu faço. Por que eu não tô tendo o faturamento que eu almejo? Claro que pode ser por diversos fatores. Pode ser que você esteja numa localidade que não é boa. Pode ser que você esteja prestando serviços que muita gente presta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. As cabeleireiras estão raladas. Por que as cabeleireiras estão raladas? Porque a cada esquina tem uma cabeleireira. As micropigmentadoras estão raladas. Aqui no meu prédio, a sala do lado é sobrancelha e a sala do outro lado é sobrancelha. Eu tenho três profissionais prestando o mesmo serviço no mesmo andar, fora os andares de cima. No andar de cima é uma aluna minha, que também é sobrancelha. Mas tem outras. Isso interfere, óbvio. Agora,
a comunicação, ela vai ser diretamente proporcional ao quanto as pessoas conhecem você, ao quanto as pessoas te veem como referência. Então, aquela profissional que é muito boa tecnicamente, ela teve que desenvolver essa habilidade. Você não nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo fazer uma escova progressiva. Você não nasceu sabendo fazer uma micropigmentação. Você não nasceu sabendo fazer nenhum serviço que você faz hoje. O que você fez? Você desenvolveu essa habilidade através da repetição, através do estudo, através de ver o curso, mas principalmente de praticar. Então, hoje eu gostaria de desenvolver em você uma consciência profissional da beleza. Como assim, Túlia? A consciência de que a comunicação, ela impacta diretamente o seu resultado financeiro. Os dois caminham juntos. Aí, claro, Túlia, mas olha só, tu acabou de falar tudo isso, eu identifiquei que essa habilidade da comunicação, ela tá interferindo no meu sucesso. Ela tá interferindo na minha jornada. Como é que eu vou conseguir passar pro próximo nível? Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente identificar. Então, eu sempre peço para os meus alunos da minha comunidade, inclusive quando a galera entra no curso do Método Perfect Hair, do meu curso de reconstrução folicular, as primeiras aulas eu falo exatamente sobre isso. Eu falo assim, ó, não adianta você ser o melhor no que você faz se as pessoas não sabem que você é boa no que você faz. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu peguei um Uber, que eu tava sem carro, que o carro foi consertar. Aí eu peguei um Uber e esse Uber contou para mim que ele era formado e pós-graduado. E não tem nenhum problema em ser Uber. Mas a gente pensa o seguinte, poxa, uma pessoa que tem uma graduação e uma pós-graduação, seja ela de qual for o segmento, essa pessoa precisaria estar fazendo Uber? Eu acredito que não. Agora, o que mais a gente vê são pessoas formadas em um monte de coisa fazendo Uber. Mas por quê, Túlia? Não importa todo o conhecimento que eu tenho. Se eu não transmito esse conhecimento, ninguém vai saber. Então, eu posso ser graduada, pós-doutorada, doutora, qualquer coisa. Eu posso ter 1 milhão de certificados na parede. Tem alunas que eu conheço que tem, assim, ó, 30 certificados na parede. Ou seja, tu vê que a pessoa, ela já foi buscar muito conhecimento técnico. Mas dentro daqueles 30 certificados, nenhum envolve oratória, nem envolve comunicação. Só que o empreendedor, ele não pode somente trabalhar a parte técnica. Cara, isso aqui é um erro. E eu cometi esse erro muito na minha vida. Por quê? Porque eu dizia o seguinte, eu não sou vendedora. A minha comunicação eu não vou usar com o intuito de vender. E eu delegava isso para a minha assistente que fazia a venda. Até que chegou um momento em que ela não conseguia converter mais as vendas, a gente começou a ter conflito. Por quê? Porque eu entendi que vendas existem através de comunicação. Então, você pode ser uma delas, existem muitas pessoas que têm um excelente serviço, no entanto, cadê o dinheiro, Túlia? Não vai vir. Por quê? Porque as pessoas não te conhecem. Então, para você que está aqui comigo hoje, primeira coisa, Túlio, o que eu faço então? Primeiro, traga para sua consciência que as habilidades que nós não temos, nós podemos tê-la. Então, para você que está me assistindo aqui, toda terça e toda quinta, às 13 horas, nós vamos ter encontros, tá? Onde eu vou ensinar várias coisas para vocês, nós vamos trocar várias ideias com o intuito de nós conseguirmos juntas, tá? A nossa evolução, o nosso crescimento como profissional da beleza. Então, o meu perfil ele é justamente para isso, para que as profissionais da beleza entrem nele e não aprendam somente a técnica.
Aprendam as outras habilidades, tudo, mas qual? Comunicação. Hoje o nosso tema é comunicação. Existem outras, tá? E no decorrer das semanas a gente vai conversando e vamos desenvolvendo essas habilidades. Então você pode ativar o sininho aqui do Instagram, tá? Para que você possa conviver aqui mais comigo, com a galera que tá aqui. E ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo, perfeito? Então, se eu não tenho habilidade de me comunicar, eu sou tímida, primeira coisa, eu reconheço isso. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A maioria não quer reconhecer. Mas como é que eu consigo desenvolver uma habilidade que eu não quero perceber essa habilidade que eu preciso desenvolver? E aí, as pessoas ficam travadas. Pode fazer graduação, doutorado, pós-doutorado, o que tu quiser. Experimenta não comunicar o que tu sabe pra ver se as pessoas acreditam que tu sabe tudo isso. Tu só tem certificado na parede, na cabeça delas. Tu tem um baita de um conhecimento, mas não bota ele para funcionar e não ganha dinheiro com isso. Boa tarde, minha linda. Como estás, Rosângela? Seja bem-vinda, meu amor. Então, olha só. Primeiro, eu entendo que eu preciso desenvolver comunicação. Segundo, isso é bem importante, tá, pessoal? Primeiro, eu consigo... Vamos lá, ó. Como é que eu... Vou fazer a frase para vocês. Como é que eu consigo, como profissional da beleza... aumentar as minhas vendas e me tornar referência na minha cidade? Percebendo que eu preciso desenvolver a comunicação. Mas, Túlia, isso é algo nato? Esses dias uma seguidora minha, que já foi minha aluna, eu fiz alguns stories falando sobre venda e falei da importância da venda. Aí ela falou pra mim assim, ó, bem assim, ó, não, mas venda, ela falou assim, não, mas venda é algo nato. A gente já nasce com isso. Não é. Igual a comunicação. Algumas pessoas podem terem predisposição a se comunicarem melhor, mas elas vão ter deficiência em outro lado, como eu tenho. Eu tenho dificuldade de concentração, eu tenho dificuldade de ficar no computador, eu não gosto de computador. E tá tudo bem. Tenho bastante dificuldade de aprender tecnologia. Muitas pessoas veem meu perfil e falam, ai, que vídeos legais. Eu demorei anos para aprender a fazer esses vídeos. Não é uma coisa do dia para a noite, sabe, pessoal? Então, eu entendi que eu preciso desenvolver habilidade de comunicação? Entendi. O que eu faço agora, Túlia? Já que eu já detectei isso. Eu vou trazer aqui para vocês algumas formas para vocês colocarem em prática a partir dessa live, tá? A partir dessa aula. Vocês vão começar a colocar em prática. Engana-se quem acredita, ao meu ver, com toda humildade, que comunicação se desenvolve nas redes sociais. Eu não concordo. Eu acho que primeiro a gente desenvolve comunicação com as pessoas que a gente tem mais afinidade. Com quem que eu tenho mais afinidade, Túlia? Com o meu grupo de colegas dentro de um WhatsApp. Eu não sei se você participa de alguma comunidade. Então, por exemplo, eu tenho a minha comunidade que a galera participa. Você consegue com seus amigos, com seus familiares e com as clientes que você já tem. Por quê? Porque dessa forma é mais confortável para mim. Então eu vejo muitas alunas quando entram no curso e falam assim, ai, professor, eu tenho timidez, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falo, cara, olha só, vamos trabalhar isso primeiro antes de expor isso na rede social? Vamos desenvolver essa habilidade antes de pensar no Instagram? Sério? Porque, na verdade, pessoal, o Instagram, Facebook, WhatsApp, qualquer coisa, a gente é nele o que a gente é no nosso dia a dia. Então, se no meu dia a dia eu tenho dificuldade de conversar com a minha cliente, oi, Tamara, como é que tu tá, meu amor? E o teu neném já deve estar grande. Tudo bom? Um beijo, amiga. Tamara é minha amiga lá do... Oi, minha linda. Ó, a galera entrando. Esqueci como é que é o nome? Paraná. Gisele, minha cliente hoje. Então, vamos lá. Cidália, minha aluna. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Olha só. Então a galera entra no curso e fala assim, ai, professora, eu tenho que filmar, tenho que fazer stories, eu não consigo fazer stories, eu não consigo fazer um reels, liga o celular, vou pra frente da câmera e não vai. Mas é claro que não vai. Por quê? Porque a sequência tá errada. Primeiro, eu preciso desenvolver a comunicação sem mostrar ela na câmera. Porque pensem comigo. Se eu tenho dificuldade, vou dar um exemplo para vocês. Vou até dar um exemplo da cliente que entrou aqui para mim, ó. A cliente que entrou aqui, a Gi. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se é a Gi mesmo, se eu tô falando certo. Eu atendi ela ontem. Cadê? Eu acho que é. Ó, a Gi, preste atenção.
A Gi, ela veio ontem fazer remoção a laser comigo e reconstrução nas sobrancelhas. E aí, na mesma hora, chegou um cliente meu do método Perfect Hair. Era a primeira sessão do tratamento dele. E ela tá fazendo a reconstrução de sobrancelhas. Então, ela já sabe agir. Ó, tá aqui. A Gi veio fazer a reconstrução de sobrancelha delas com a remoção a laser. Obrigada, Gi. Aí, olha só, a Gi é minha cliente, tá aqui na live. Aí, a Gi, quando o meu cliente da reconstrução folicular que eu faço pra calvície, o cliente entrou, a gente ficou conversando e tal, um papo informal. Eu conversando, ó, eu não estou com a boca fechada, eu estou conversando. Não tem câmera. Aí a Gi comentou assim, porque o meu marido, meu esposo, toma remédio e tal, Túlia. E ela nem disse pra mim que ele tava com calvície. Ela disse assim, o meu esposo tem muito receio de ficar calvo. Presta atenção. O meu esposo toma remédio e tem receio de ficar calvo. O que eu fiz? Depois, no atendimento, nós estamos conversando, eu e ela, eu passei para ela as informações do meu protocolo de reconstrução folicular. Então, essa cliente, a Gi em específico, ela veio para remover a sobrancelha dela laser, mas daí eu fechei para ela um pacote junto com a reconstrução de sobrancelha. E eu conversei com ela sobre o meu tratamento para a reconstrução da calvície. Eu tô filmando isso? Não. Então, primeiro eu aprendo no meu dia a dia a conversar com as minhas clientes sobre os serviços que eu presto, porque afinal eu posso conseguir oferecer o serviço para ela, como para a família dela, como para as amigas dela. E isso não envolveu filmagem. Então, o que eu posso falar para vocês hoje, a primeira coisa que se vocês começarem a praticar isso, vai destravar vocês ao longo do tempo, é o que, Tulinha? Com a sua própria cliente, sem câmera ligada. Você vai criar o hábito de desenvolver a sua comunicação. Porque quando você não tem o hábito de ser bem comunicativa no seu atendimento e aproveitar desse momento para ser o seu momento de comunicação, para que a cliente entenda quais são os serviços que você presta, quais são as soluções que você presta, porque a maioria das minhas alunas não fazem só reconstrução folicular, fazem outros serviços. Afinal, o meu público-alvo são o quê? São profissionais da beleza. Então, quando eu pego geralmente um aluno, esse aluno ele já faz laser, ele já faz micropigmentação, ele já é barbeiro, ele já é cabeleireiro, ou seja, ele tem um monte de serviço na sua esteira. Só que como é que eu vou falar a palavra? Quando você não consegue entender que antes de você ser no Instagram, você tem que ser você no seu dia a dia, aí ferrou. Então, se a pessoa tem dificuldade de se comunicar com a cliente, tu imagina só ligar o celular para gravar um Reels. Faz sentido para vocês? Ai, Tamara, que chique. Vai ser um sucesso, Tamara, porque tu tá fazendo remoção a laser. Aí o que acontece? A cliente vem fazer remoção a laser e você oferece a reconstrução folicular. Depois que a cliente fez a reconstrução folicular, você apresenta para ela a reconstrução de barba, a reconstrução capilar. Um exemplo. Aí essa cliente, ela entende isso. Então, Tulinha, o que eu faço agora que você falou para mim que a comunicação é essencial para eu aumentar o meu faturamento? Meu amor, hoje eu quero que você leve isso para você. Desenvolva ela no seu dia a dia primeiro, antes de pensar em colocar ela no Instagram. Porque se você tem dificuldade de fazer isso no seu dia a dia, quando você liga o celular, você trava. E aí eu vou trazer mais uma coisa para vocês, que vai ser top. E eu quero que vocês coloquem isso em prática. Pode me marcar, se vocês fizerem uns stories, alguma coisa, me marca. O que você vai fazer? Você vai pegar um tripé. Deixa eu mostrar pra vocês o tripé que eu tenho, olha só. Não precisa ter alguém pra fazer isso pra você, tá? Vou mostrar aqui, peraí. Olha só. Isso aqui, o meu tripé tá até velhinho, tá? Mas vocês vão ver, olha só. Não precisa ser assim, então, sabe? Acha lá na internet, tá, pessoal? Vê lá na Shopee, sei lá. Ó, isso aqui é um tripé que eu tenho, tá? Ó, até eu botei esse negócio aqui que ele fica balançando. O que eu posso fazer, Túlio? Então, olha só.
Eu vou começar a conversar mais com as minhas clientes para eu desenvolver a minha habilidade de comunicação, perfeito. E não vou me preocupar ainda em gravar vídeos falando, perfeito. Mas, todavia, entretanto, quando eu ficar aí uma semana, 2 semanas, conversando com as minhas clientes e mostrando os serviços para elas, eu vou comprar um tripé, vou botar o celular aqui, barulho, vou botar um tripé e vou colocar numa posição em que pegue o meu atendimento. E vou fazer o meu primeiro Reels. Como assim, Túlia? Vou fazer o meu Reels. Como é que eu faço o meu Reels? Pego um trechinho da melhor parte que eu tô conversando com a minha cliente e crio o meu primeiro Reels. Sem me ligar que eu tô na câmera. Por quê? O nosso cérebro, ele tende a nos sabotar. E a vergonha e a timidez é algo horrível. Eu sei o quanto é difícil para as minhas alunas passarem por essa parte. Só que como toda habilidade, ela é treinável. Então, quando eu entendo isso, eu tomo uma decisão. Gente, a vida é feita de decisão. Ai, Túlia, que forte. É decisão. Eu decido mudar a minha vida. Eu decido fazer um sacrifício para eu conseguir aumentar o meu faturamento. É uma decisão. Eu quero que você decida hoje comigo, que está aqui comigo. Decide, minha amiga profissional da beleza. Decide aumentar o seu faturamento fazendo algo muito simples. Desenvolver a comunicação. Com a repetição, vai se tornar algo fácil. Assim como escovar um cabelo. Agora, se você não pensar nisso, eu vou falar uma coisa. Vai ter muita gente que vai passar em cima de ti, cara, que nem um trator. Sabe aquelas meninas? Eu lembro que há uns anos atrás, eu olhava pro Instagram de algumas pessoas. Hoje eu não faço isso porque eu não tenho mais essa vontade de criticar desse jeito, sabe? Mas eu era bem malvadinha. Eu olhava pro Instagram de algumas profissionais e elas falavam muito bem, articulavam muito bem, e eu era bem maldosinha. Eu falava assim, ela nem sabe o que tá fazendo. Mas no fundo, elas conseguiam mais sucesso do que eu e tinham mais clientes do que eu e mais alunos do que eu. O que elas faziam? Elas se comunicavam. Muito mais do que eu. Elas aproveitavam da comunicação para fazer a jornada de vida delas. Então, hoje eu desejo que você aproveite disso tudo que eu trouxe aqui. Então, a primeira coisa é, comece a conversar mais com as pessoas que você atende, com as clientes que você já tem. Aproveite o momento que você está com ela para falar sobre os serviços que você presta, sobre as soluções que você tem para ela. Porque, na verdade, pessoal, quando a gente for parar para pensar, quando eu tiro uma sobrancelha, faço reconstrução folicular nela e faço o pelo da cliente crescer novamente, o que eu estou trazendo para ela? Uma solução. E qual é o problema que tem de eu apresentar a solução para minha cliente? Nada. Isso é desonesto? Não. Isso é vergonhoso? Não. Isso é o nosso trabalho. Então, nesse momento que você está com a cliente, você vai aproveitar desse momento para falar para ela, fulana de tal, eu comecei a fazer o protocolo de reconstrução folicular, um exemplo. E aí, ele, através do microagulhamento, a gente faz com que o folículo piloso volte a ter saúde, a produzir. Esse momento é o momento onde você fala para ela o que você está fazendo. E depois que você ficar 1 ou 2 semanas fazendo isso, criando esse hábito, porque tudo é hábito, você vai botar, o tripézinho e vai gravar. Você pode gravar a cliente chegando, você atendendo ela, esquece, bota num canto lá que dê para depois cortar. Ela chegando, ela tomando um café, ela preenchendo uma ficha de anamnese. Olha só, dá pra fazer um passo a passo muito massa. Gente, passo a passo de atendimento de cliente é uma das coisas mais legais que tem. Túlia, mas por que tu não posta isso? Porque o meu intuito não é trazer... o meu perfil, ele é para aluno, né? Então, a gente tem esse negócio do público-alvo. Mas olha só,
Vamos ver o seguinte, ó. O cliente entrou, tu filma. O cliente preencheu a ficha, tu filma. Tu começou a atender na maca, tu filma. Tu conversou, fez uma avaliação com ele sentado, tu filma. Depois tu junta tudo. E tá pronto o teu Reels. Então, essa forma de a gente começar a filmar trechos de que a gente está fazendo e depois editar e jogar na internet é uma forma da gente ir perdendo o medo da comunicação. Porque também, pessoal, uma das coisas que a gente tem é vergonha. Porque, pensa comigo, eu vou lá e posto um Reels e sou criticada. Eu sou criticada e sofro. Não vou dizer para vocês que não sofro. Eu sofro. Só que eu não vou parar de postar os meus Reels porque meia dúzia de pessoas me criticam. Eu não vou fazer isso. E aí, quando você começar a postar os Reels mostrando uns pedacinhos do seu atendimento, além de criar conexão e venda para você, você vai ver que vão ter pessoas que vão te chamar no direct por causa disso. Porque quando o cliente ele vê a jornada, ele vê o passo a passo, ele vê os bastidores, ele se conecta. E aí você vai perceber que ao longo do tempo, eu sinto muito, mas eu vou fazer isso porque muita gente vai elogiar. Muito mais pessoas vão te aplaudir do que te criticar. Se alguém for te criticar, não tem problema. Eu também já critiquei pessoas e hoje eu sou criticada. E cara, fico indignada e tá tudo bem, depois vai passar. E a gente vai se acostumando, sabe como é que é? Vai se acostumando, porque de tantas pessoas darem pedrada na gente, a gente vai criando uma força ali maior, tá? Então, deixa eu ver aqui, live necessária, tava precisando desse gás. Ai, que bom, meu amor, é isso aí, tá? Então, vamos, eu vou ter que encerrar aqui porque deu o meu horário, a gente tem 40 minutos de live, mas deixa eu falar pra vocês. Toda terça e toda quinta, às 13 horas, a gente tem um encontro aqui. Cada dia é um tema diferente que a gente vai desenvolver. Eu gostaria muito que vocês colocassem em prática e depois pode me contar no direct. Daqui a uma semana vai lá, me chama. Sério, Túlia? Sim, eu respondo você. Pode mandar lá pra mim. Ó, Túlia, comecei a conversar mais com as minhas clientes durante o atendimento. Preste atenção. Para desenvolver a minha habilidade de comunicação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Aproveitei do momento que eu estou com a minha cliente para mostrar para ela as soluções que eu tenho, ou seja, os serviços que eu presto. E também, Túlia, depois que eu comecei a ver que eu comecei a conversar com as clientes e me sentir mais solta e tudo mais, eu botei num tripé e comecei a fazer filmagens. E comecei a postar. Isso vai trazer, sabe o que para você? Segurança. E lembra do início da aula, nós não somos obrigadas a nascer sabendo nada. Nada, absolutamente nada. Nós não sabemos nada. Nós nascemos quando somos bebês com o cérebro vazio. Agora, nós podemos desenvolver habilidades. E o meu desejo com essa aula de hoje foi trazer para vocês essa visão e essa visão prática também, tá? Não vá direto, é o conselho que eu dou, não vá direto pegar o celular e gravar coisa. Primeiro você aprende isso no seu dia a dia de maneira leve, para depois se preocupar em pegar o celular, olhar para a câmera e falar. Vamos subir os degraus juntas? Beleza? Então, ó, toda terça, toda quinta vem comigo, tá? Uma hora a gente vai estar junto. Vamos subir degraus juntas. Empreendedorismo, ele é um processo. E essa questão da gente entender o que a gente vai desenvolver e cada dia fazer um pouquinho, vai nos trazer um resultado extraordinário. Beleza? Então, agradeço vocês a presença. Quem quiser... Compartilha essa live com alguma amiga profissional da beleza que você sabe que precisa de ajuda, porque às vezes não é a gente, às vezes é uma amiga, sabe? Eu tenho bastante pessoas que precisam, amigas minhas e tal, eu vou compartilhar, vocês também podem compartilhar para ajudar mais pessoas, tá? Porque uma virada de chave, às vezes numa aula como essa de 30 minutos, a gente dá uma girada e muda a nossa vida completamente. Mudanças de vida é quando a gente toma decisões e faz elas... colocam elas em prática. Beleza, gente? Gostaram da aula? Então, quinta-feira a gente se vê de novo aqui. E toda quinta e toda terça, 1h, a gente tem um encontro marcado para desenvolver as nossas habilidades empresariais, né, de empreendedora.
E com certeza eu vou passar para vocês toda a minha experiência, sempre de uma maneira mais prática possível, de uma maneira simples e de uma maneira que todas vocês consigam colocar em prática, né? Porque a gente tem que trazer essa simplicidade e eu tento fazer isso. Então hoje eu só peço para você, aproveite de cada atendimento que você faz, o seu momento de desenvolver sua habilidade de comunicação. Não fique calada. Fale os serviços que você presta. Repita isso cliente a cliente. Fala para ela, fulana, me indica. Pô, tu é designer de sobrancelha, fala para ela, ó, me indica. Tu tá fazendo um tratamento para crescer cabelo na sobrancelha, me indica. Tu tá gostando, me indica, eu peço. Desenvolve isso no dia a dia. Depois filma alguns textos e lança. É a primeira parte pra gente estar desenvolvendo isso, beleza? Um beijo, nos vemos então na quinta-feira às 13 horas. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com a amiga de vocês que eu vou salvar a live aqui, beleza? Um beijo e até quinta.